volta já aqui com Bem Assim, pessoal. E olha só, viu? Segundo o último levantamento das estatísticas do Registro Civil, recém-divulgados pelo IBGE, em 2023, o número de divórcios aqui no Brasil atingiu um recorde, tá? De mais de 386 mil no ano de 2021. Para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou receber agora aqui no estúdio a psicóloga Tainara Juvino. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui junto com a gente. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente. Vamos lá, já vou logo começar perguntando, até porque a gente passou por uma semana, por um mês, né? A gente está em outubro já, mas foi um mês que aqui a gente viu, né, mediaticamente falando, muitas separações desses casais, né, que são mais conhecidos, que são mais famosos. Tá acabando o amor? A gente pode falar algo assim, Tainara? Ai, não, Mara, o amor não está acabando, mas as pessoas estão mudando muito, né, nos últimos tempos. A gente tem visto aí o boom do índice de divórcios, dos términos de relacionamento. E muito antes da pandemia isso já vinha acontecendo. Sim. Claro que com a pandemia, né, depois do isolamento social, esse índice de divórcio cresceu ainda mais, né? Mas são vários os motivos e as razões que levam esses casais a se separarem, né? Muito subjetivo, varia muito de casal para casal, né? Uhum. Quando a gente fala de divórcio, né? Quando o casal ele decide não mais permanecer, seguir juntos como casal. A gente está falando muito também de incompatibilidade? Incompatibilidade também, mas eu acredito que um dos principais fatores é a falta de comunicação assertiva, né, nas relações. Principalmente hoje em dia, com o boom da tecnologia, com os celulares, né, as telas no geral dando espaço para o olho no olho, para troca. Isso faz com que muitos casais parem de se comunicar. Então, com a pandemia, isso deu uma piorada também. E aí, esse é um dos maiores fatores hoje, a falta de comunicação assertiva, a falta de se comunicar, de falar, de trocar, de se colocar em situação de vulnerabilidade muitas vezes, porque o casal, às vezes, está cheio ali de bloqueios, né? Cada indivíduo. Tainara, existem outros fatores que a gente também poderia elencar aqui para quem está nos assistindo? Com certeza. Além da comunicação, é a perda da individualidade, né? Quando um casal decide, né, decide iniciar um relacionamento, Mara, muito se perde dessa individualidade muitas vezes, né? Vender uma ideia no amor romântico de a metade da laranja, Sim. alma gêmea, carne e unha, já cantava assim. E aí, o casal às vezes, isso é muito comum acontecer, esquece que é que é um ser individual e se perdem, né, um no outro, se fundem, fazem uma fusão ali. E aí essa perda da individualidade leva ao desgaste nas relações, né? É muito importante que haja essa individualidade, né? Cada um nutra isso dentro de um relacionamento. Hoje é o que eu mais vejo nos consultórios, os casais que se sentem perdidos porque perderam essa autonomia. Tá, vamos falar dos casais com filhos, né? Os filhos adultos, eles tentam impedir a separação desses pais? Os filhos adultos nem tanto, porque o adulto ele tem uma maturidade, né? O filho adulto, ele entende que o pai e a mãe têm uma vida ali. Que ele consegue perceber que ali já não está mais, falando popular, não está mais rolando, né? Isso, eles entendem melhor, eles preferem que os pais sejam felizes, né? A criança já é outra história. A criança, hoje mesmo a gente vendo que é comum pais separados, né, na nossa sociedade, a criança ela sofre muito com o processo de divórcio da família. Isso porque ela não tem esse entendimento e muitas vezes a família tem aquela coisa da alienação parental, fica colocando o filho um contra o outro, né? Os pais às vezes não têm essa maturidade na hora do divórcio ali. Tá. Pela sua experiência, né, assim, qual dos cônjuges geralmente apresenta mais resistência em reatar esse relacionamento e por quê? Olha, a mulher, porque quando a mulher ela investe muito na relação, né, Mara? Ela se desgasta, ela se doa, ela se vira do avesso muitas vezes, porque isso foi uma coisa muito construída na sociedade, que a mulher ela foi construído há séculos, né? A mulher tem que investir, ela tem que lutar, né? Foi vendida essa ideia. Não, você tem que ser assim, assado, você né? tem que salvar o seu casamento. Preservar o seu casamento. E aí a mulher, ela se dedica muito mais nas relações, infelizmente, do que o homem, né? Espero que isso mude com o tempo.
E aí isso faz com que quando elas terminem o relacionamento, quando esse relacionamento acabe, elas têm essa resistência maior. Tipo, ai, não, eu me dediquei muito aqui, agora é hora de cuidar de mim, é olhar pra mim. Então elas têm hoje em dia uma resistência maior. Tá, uma pergunta que muitas pessoas sempre acabam fazendo quando a gente entra nesse tema, nesse assunto. Por que os casamentos antigos, lá, né, dos anos anteriores, eles duravam muito mais, eles duram até hoje? Por que esses casamentos atuais, eles não têm essa duração? Dá pra gente fazer esse paralelo? Sim, com certeza. É uma boa pergunta e tem muito a ver com essa questão de gênero também, né, da mulher. A mulher, antigamente, ela não tinha tanta voz, né? E o casamento para a mulher era uma coisa era o mais essencial, né? Era como se o sucesso de uma mulher estava muito atrelado ao casamento. Na verdade, a mulher ela se preparava para isso, né? Exato. Ela vivia a vida dela para se casar, né? Exatamente. E aí, assim, mudança de geração, né? A gente mudou, aí a sociedade mudou e a mulher foi conseguindo espaço e direitos dentro da nossa sociedade. Então, antigamente, o que a gente não tinha direito e a nossa vida era muito voltada para, que era a época das nossas avós ali, cuidado com os filhos, cuidado da família. Isso fazia com que os casamentos durassem mais, porque, na verdade, elas precisavam passar por cima de muitas coisas, né? Às vezes, até mesmo se não estivessem mais felizes numa relação, mas mesmo assim, tinha que permanecer ali porque era o sucesso, tá? Nessa relação. Hoje em dia, a mulher ela já entendeu que o casamento ainda é importante, sim, para muitas mulheres, mas não é mais a única coisa da vida de uma mulher, né? Então, além dessa questão da geração, de gênero, né, das mulheres terem outra mentalidade, hoje também tem a questão dos filhos saírem mais tarde da casa dos pais, que antigamente, né, se saía ali com os seus... Até na adolescência, final da adolescência, o filho saía da casa dos pais para ir trabalhar, para construir sua própria vida. Hoje em dia, primeiro a carreira, depois o casamento. Então tem essa mudança também que contribui para que hoje esses relacionamentos, né, e a comunicação também, mais uma vez, que acaba impactando. Qual que é a grande mensagem assim que fica para quem está nos acompanhando sobre essa questão do número, né, desse aumento do número de divórcios aqui no Brasil? A comunicação é a coisa mais importante que a gente tem hoje, né? A gente está perdendo muito ela. Então, para muitas pessoas que quando vem esse boom dos famosos, das pessoas se separando à sua volta e ficam mal, né? Tipo, não acredito mais no amor. Não acredito mais no amor. Não é bem assim. Eu acho que se a gente começar a investir em educação emocional, em comunicação assertiva, os relacionamentos podem funcionar muito e podem durar por muito tempo. Mas é importante que a pessoa... invista em autocuidado, em autoconhecimento, né? Invista na sua própria individualidade para que esse relacionamento cresça, para que esse relacionamento prospere. Isso é muito importante hoje. Eu acho que essa é a mensagem que fica. A terapia de casal, Tainara, também é algo que vale a pena investir aí, né? Talvez você esteja passando por um momento conturbado, por uma crise no seu relacionamento. Vale a pena investir na terapia de casal? Eu sou suspeita, né, para falar. Mas vale muito a pena, sim. Cada casal é um casal. Tem casais que vão para terapia de casal e isso vai funcionar muito bem, porque às vezes não conseguem ali, e nem precisa, às vezes, o casal, a pessoa lidar sozinho com os problemas da relação. Então, o profissional da saúde, né, o profissional psicólogo, ele está ali para ajudar, para auxiliar. E aí tem casais que permanecem depois de fazer uma terapia de casal ali. Tem casais que na terapia de casal reconhecem que realmente agora é um novo ciclo para a vida e está tudo bem, mas isso é feito de forma menos dolorosa do que poderia ser se não tivesse um acompanhamento, muitas vezes, alguém ali para auxiliar, né, nessas questões também, né? Muito bem, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Adorei o nosso papo assim. E olha, gente, vamos nos comunicar mais, viu? Isso aí pode ajudar a salvar relações. Essa que é a grande verdade, né, Tainara? Com certeza. Mensagem do dia de hoje. Por favor. Muito obrigada, agradeço ao convite. Eu que agradeço. Contatos, redes sociais, por favor, fique à vontade para compartilhar. Claro, o meu Instagram é @transmutando.psico. Tá. É só seguir lá, tem o linkzinho para o WhatsApp, então fica aí essa minha rede social, é @transmutando.psico. Transmutando.psico lá no Instagram para vocês
acompanharem mais, né, a Tainara, saberem mais informações, ou até mesmo se você que gostou desse nosso breve bate-papo, ir lá e ter mais informações, né, tirar suas dúvidas. Obrigada mais uma vez e parabéns, adorei muito. Muito obrigada, Parabéns. Agradeço. Bom dia. Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta para o nosso último bloco. E nele nós vamos falar sobre educação positiva. Não sai daí.